capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo... Vou voltar à leitura. Acho que estou indo muito rápido, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, filho de Rubem. Pula esse versículo e vai para o versículo 7. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos ofereceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. E para que prolongueis os dias na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dá-la, a eles e a sua semente, terra que mana leite e mel. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e regavas com o teu pé como uma horta. Mas a terra que passeis a possuir é terra de montes e de vales, de chuva, dos céus beberás as águas. A terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Mais essa próxima parte. E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva na vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que os vossos corações não se enganem, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que
vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus e andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora, se não guardardes, né? Todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Só até aqui, vamos orar. Pai querido e santo, obrigado mais uma vez por essa manhã especial, pela vida de cada irmão que aqui está, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pois nós temos a convicção de que se saímos de nossas casas para vir até a igreja, é para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Então que isso ocorra aqui. E que o efeito dessa fala possa ser uma realidade, um coração aberto para ouvir essa voz. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. No início da constituição da igreja, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, após a descida do Espírito Santo, eles compreenderam que aquela promessa que Cristo tinha dito, eu vos enviarei o Espírito Santo, não vos deixarei órfãos, era não apenas uma experiência que eles teriam pontual, sabe? Como quando você vai a um estádio de futebol. Quem já foi no estádio de futebol aqui? Levante a mão. Os demais não foram? A gente precisa marcar um dia para levar esse pessoal no estádio de futebol. É algo gostoso, não vou mentir, né? Bom, tem coisas ruins também, né? Porque muitas pessoas parece que saem estressadas do trabalho, enfim, sai xingando tudo que é nome. Você está sentado, daqui a pouco um xinga o palavrão do nada ali, sabe? Tem essas coisas. Xingar a mãe dos outros, xingar a torcida adversária, isso naquele clima do esporte, do futebol ali, entre os torcedores, parece não só um envolvimento com o jogo, mas parece um desabafo deles com a vida, sabe? Uma expressão, uma liberdade que eles têm para se expressar e colocar para fora as suas maiores indignações. Mas quando o jogo começa e você se envolve ali com aquele espetáculo, pelo menos falando por mim, o que eu percebia pelos outros, você fica realmente atento ao que está acontecendo ali, observando, e suas emoções vão sendo alteradas conforme a direção que a bola está, né? Se ela estiver na direção do time que você torce, vai dando aflição, igual na Copa do Mundo quase todo mundo assiste, né? E a gente fica, chuta essa bola para lá, chuta essa bola para lá. Aí vai chegando no gol adversário, a gente torce com uma outra perspectiva, enfim, as nossas emoções vão sofrendo alterações. E é uma experiência diferente, mas termina. Aí você sai dali, vai para sua casa e acabou. Você não precisará daquilo que aconteceu naquele instante, sabe, de absolutamente nada para utilizar na sua vida. Foi uma experiência interessante. Foi algo impactante em certo sentido, mas foi uma experiência pontual. A promessa do Espírito Santo foi percebida pelos apóstolos, pelos discípulos, não como uma experiência igual a essa,
que vai ficar lá. Entende? Ela foi percebida como quando você muda alguma coisa que diz respeito ao sistema do seu carro. Eu, quando comprei meu carro, ele não era de direção hidráulica. Depois eu recebi uma proposta para... Eu trabalhava na rua, o tempo todo dirigindo aquele carro pesado, o braço começa a doer, aquela coisa toda, e nós recebemos uma proposta para colocar a direção hidráulica, né? Veio depois. Sabe como é, né, irmãos? Pobre vai fazendo as coisas aos poucos. E nós compramos a direção hidráulica. Fomos lá instalar. Aquilo mudou dali para frente. Não foi uma experiência pontual, sem efeito qualquer. Não. Foi uma experiência que transformou, alterou o sistema do carro. A habilidade do carro. E o Espírito Santo foi percebido pelos apóstolos, pelos discípulos, como um agente presente o tempo todo. Todas as suas reuniões eles falavam, olha, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo disse. Ananias e Safira, quando cometeram aquele pecado, eles disseram, olha, por que intentaste contra o Espírito Santo? Está entendendo? Porque aquela igreja, aquele corpo, o que eles estavam aprendendo a partir dali, não era apenas uma reunião pontual. Aquilo que o Senhor estava falando, através daquela organização, daqueles pequeninos, aquelas doutrinas vieram de cima, não foram feitas pelo apóstolo Paulo. Não foi resultado apenas de um concílio. Os concílios que existiram, foram em prol da manutenção daquilo que foi revelado, e não o contrário. Está entendendo? Não houve um concílio para determinar o que era a doutrina. Houve um concílio para determinar como se comportar perante essa revelação de cima, do céu. Então a igreja, ela deve representar isso. Não é uma organização humana, mas um lugar onde Deus fala conosco. E se Deus fala conosco, cada cidadão, cada ser humano, precisa fazer um exame de consciência a respeito da sua ética, da sua moral. Em cada ato, em cada ação. Ele precisa saber o que lhe pertence e o que não lhe pertence. Ele precisa ter temor de Deus. Quando ele comete qualquer ato, ele reflete sobre o que ele fez e o que ele não fez. Ele não vive como se nada tivesse acontecido. Toda a igreja é composta por pessoas que estão sempre olhando para si, se autoanalisando, sem necessariamente que o outro seja o motivo dele ser impulsionado a isso. Está entendendo? Por exemplo, eu, Edivan, eu comecei a dar aula esses dias, né? As meninas estão até com mais uma aluna aqui presente, bacana. Ali as pessoas vão me conhecendo, né? Poucos ali sabem que eu sou pastor, né? Poucos. Bom, eu estou diante de um local em que eu posso ser um cristão ou não ser um cristão, né? Eu posso disfarçar por um tempo. Eu não preciso ficar gritando que eu sou pastor, porque eu fui contratado para ser professor ali, não fui contratado para ser pastor, né? Mas isso não altera o meu comportamento, a minha forma de proceder ética e moral. E se eu saio daqui para ir para um outro lugar, como Porto Seguro, lá continuará a mesma coisa. A minha forma de pensar. Porque
cada ato da minha vida diz respeito a uma fala do Deus que está preparando todas as coisas. Olha que coisa interessante, o Senhor diz que está preparando uma terra que manda leite e mel, uma terra diferente. É claro que além de ele estar se referindo para aquele povo a um local físico, com uma estrutura e uma característica diferente, né? E que ele será o provedor, ele será aquele que fará, ele já é o criador, né? Mas ele fala assim, olha, essa terra, eu irei cuidar dela, eu irei tratar essa terra, eu irei proteger essa terra, eu irei, sabe, vocês trabalham como escravo no Egito, vocês, né, tinham que fazer os canais de irrigação, né, quando a maré enchia, era uma coisa, todo mundo ia aproveitar da água, quando ela baixava, ficava difícil, então durante a maré baixa, eles iam fazendo aquelas canaletas, sabe, vinha de lá para cá, né, fazendo aquelas canaletas, até onde a maré estava, a espaço que a maré ainda tinha recuado, para que quando a maré enchesse, a água, né, as canaletas serviam como se fosse hoje os canos. Então a água ia, eles trabalhavam muito. Era uma tecnologia dependente da força física. Hoje nós temos aí alguns aparelhos, hoje nós temos o carro. Vocês viram aqui ontem o missionário Jorge falando sobre o serviço dos homens e das mulheres. As mulheres que saem para construir casas, que sobem os blocos. Isso não quer dizer que é uma sociedade que os homens oprimem as mulheres por causa disso, porque eles também sofrem. Está entendendo? Todos os lugares têm seus machismos, seus feminismos. Mas em todos os lugares existem sofrimento de homens e de mulheres. E suas dificuldades. E seus abusos. Enfim, todos os lugares são assim. Agora vejam bem. Deus fala que vai cuidar. E ele usa a expressão, ó, eu tenho a terra preparada para vocês. Terra que manda leite e mel, lugar bom, lugar de qualidade. Mas ao mesmo tempo, esse lugar que eu estou preparando, e eu estou falando isso para vocês, porque vocês precisam se preparar para estar nesse lugar. Ele está informando que há um lugar pronto, que ele mesmo fez, para a nossa compreensão do que devemos fazer. O itinerário, o caminho que devemos trilhar, por onde devemos começar. Essa trajetória, para chegarmos em direção a esse local. E amarás o Senhor teu Deus e guardarás as suas observâncias, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, todos os dias. Não é guardarás alguns dias, é todos os dias. Todos os dias significa o seguinte: quando não tiver nenhum irmão me vendo, eu estarei atento a isso. Isso não quer dizer que eu não pecarei, não falharei em nada. Quem pode dizer isso? Todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas quando erramos, há algo nos nossos corações, porque há um relacionamento entre esse cristão e o próprio Deus. Quando acertamos, vibramos. Quando vencemos, nos alegramos. E quando os nossos corações se inflamam, ainda que esse movimento de um coração insatisfeito injustamente seja algo que o outro não veja, eu tenho 2 caminhos a seguir. Ou me entristecer ou alimentar esse sentimento. Porque nós existimos em 2 planos, posso dizer assim. Um é o plano visível e o outro é o plano invisível. Um é aquele plano que todo mundo vê quem eu sou porque eu falo, ou porque pelo que eu tento mostrar, e outro é o plano que as pessoas não veem necessariamente,
mas é um mundo que está dentro de mim. Quem aqui já teve a experiência de começar a gostar de alguém? Eu estou usando essas expressões porque na escola o pessoal procura muito para falar sobre isso. Gostar de alguém, e você não sabe se a pessoa gosta de você, você fica deduzindo, né? Ah, não sei se gosta, se não gosta. Ah, eu acho que gosta sim. Não, acho que não. Aí vai perguntar para o amigo, porque menos para a pessoa, né? Você acha? Não, eu acho que ele gosta de você sim, eu acho que ela gosta de você sim. Não. Mas todo mundo fala. E aí quando vai até, fica o medo, né, de ir até a pessoa, e quando vai falar e a pessoa diz que não gosta, ele começa a ouvir os outros, né? Não, mas ele gosta sim. Quer dizer, aí fica aquela confusão, porque a pessoa não demonstra gostar, mas os outros estão me convencendo de que é mentira o que ele está falando. Então a gente vive, entramos em um mundo, uma crise da realidade. Não é? Uma crise, você não sabe se é, se não é. Você acredita em um? Você acredita em todos? Se não acredita em ninguém, em você mesmo. E o pior de tudo é a hora de investigar qual dessas crenças é a verdadeira. Então, no mundo dos humanos, nós estamos em todo momento perdidos. Acreditar no que acreditamos, na nossa convicção, pode ser um problema. Acreditar no que o outro, na resposta do outro, pode não ser tão verdadeiro assim. Acreditar na plateia que está em volta também pode ser um problema. Enfim, a gente pede conselhos, o conselho pode ser bom, pode não ser ruim. O conselho pode ser pensando em mim, pode ser pensando em ninguém, pode ser... Enfim. Nas muitas ideias, nos muitos conselhos, há sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, pode haver confusão. Porque irá necessitar do filtro de quem ouve os conselhos. Os muitos conselhos podem ser diversos. Então a sabedoria não está necessariamente nos muitos conselhos, mas na forma que o ouvinte, o aconselhado, filtra esses muitos conselhos. Caso contrário, você ficará perdido. Então o Senhor diz, olha, os meus estatutos, os meus mandamentos, todos os dias. Ou seja, todos os dias, ensina também os vossos filhos, porque os vossos filhos não estavam presentes quando você viveu o que você está dizendo para ele, está entendendo? Deixa eu dar um exemplo aqui. Às vezes eu converso com a minha filha, minha esposa, converso com a minha filha. O Benício ainda não dá, né? Porque ele ouve, mas algumas coisas... Obrigado, filha. É diferente. A fase deles são diferentes. E quando eu estou falando, ela está me ouvindo. Mas ela não sabe o que é aquela experiência. Toma mais uma água. Ela não sabe o que é aquela experiência. Entende? Obrigado, filho. Então, o ensinar aqui terá que ser algo bem pensado. A manutenção tem que ser diária. E aí ele diz logo no primeiro versículo aqui, olha. Não é no primeiro versículo, não. Quando vocês acharem aí, vocês me falam. Ele vai falando, olha, na tua casa, onde você estiver, assim, ele vai narrando, segundo versículo, hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que não sabem, né, isso, e não viram a instrução do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os sinais, e nem os seus feitos, e nem que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a
toda a tua terra. Não, não é isso. Eu queria achar aquela passagem que o Senhor vai falando para eles. É o 19? Isso! E ensina-as a vossos filhos, falando delas, assentado, está entendendo? Cada momento. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Escreve nos umbrais da porta. Algumas instruções para a vida, uma só não serve. Uma fala única não é o suficiente. Será necessário esse caminhar diário, sabe? De você, não é igual uma empresa que você está trabalhando lá, que alguém chega e fala assim, olha, como é que você faz isso aqui? Aí você fala, olha, basta clicar nesse botão. O que eu faço para abrir e fechar essa porta? Olha, aperta aqui, abre. Isso aqui provavelmente eu aprendi uma vez e nunca mais eu vou esquecer. É fácil. Mas tem coisas que será necessário, o aprendizado exigirá uma manutenção, porque esses que estão vindo não estavam lá, não viveram a sua experiência. Então, uma conversa só não será suficiente. Entendeu? A cabeça dele não é a mente dele, não é a mente de quem experimentou tudo que você experimentou. Então, o ensinar, primeiro tem o fato de você aprender, nós aprendemos com a nossa experiência, agora tem a missão de passar a nossa experiência para aqueles que não tiveram essa experiência. Isso exigirá um pouco mais. Exigirá uma certa ostensividade. Exigirá um olhar maior. Um plano de ação diária. Um plano que tem que ser, quando eu saio para trabalhar, alguma coisa eu deixo. Quando eu estou no telefone, alguma coisa eu deixo. Quando eu estou em casa, alguma coisa eu deixo. Na minha escrita, alguma coisa eu deixo. Quando eu leio, alguma coisa eu deixo. Quando eu vejo uma cena ruim, alguma coisa eu participo. Quando eu vejo ação errada, alguma coisa eu contribuo. Um exemplo, o meu filho, a gente ensina ele, desde já, a dividir as coisas. Desde já. Olha, divida com... né? Tem um amiguinho lá, ó, dá um pedacinho para o amiguinho. A gente ensina isso para ele desde cedo. E eu percebo que não sou apenas eu quem faço isso. Nós estávamos lá na Bahia. Né? Olha só, nós estávamos na Bahia. Com roupas de praia. Sentados. Tomando sorvete. Lugar bom, Marcelo. Cobre o seu pai para te levar lá. E do lado, ele olhou e viu uma mulher com açaí, né? Porque na Bahia as coisas são naturais. Não é igual aqui, né? Aqui tem coisa, lugares... Bom, na minha mãe você encontra coisa natural. Né? Geladinho da minha mãe. Não é querendo... Mas é esse geladinho que a gente comia lá também, né? Que a gente chupava lá. E aí, a moça viu ele olhando. Tá baixando o portão. Se alguém puder ficar atento lá, eu agradeço, tá? Eliane, se você puder ficar aí atento. Obrigado. Então vejam bem, os irmãos que estão aqui nas redes sociais não sabem o que está acontecendo, né? Então, para situá-los, é que o nosso portão, o vento bateu e estava abaixando ele, então, só para corrigir ali. Então vejam bem, a moça que estava do lado disse, senhor, se ele quiser, você pode dar eu posso dar para ele, olha, tá vendo essa colherzinha aqui? Eu nem toquei ainda. Quer dizer, uma pessoa que, ao que indica, não é nem cristã. Mas é algo que você vê que ela já tem em mente. Aquele ato dela de pensar assim, olha, ele quer, é algo que ela aprendeu, está entendendo? Nós dissemos, não precisa, ele não quer. Aí perguntamos para ele, por quê? Porque eu posso dizer que ele não quer, mas ele pode querer, né? Você quer, filho? Ele disse, não. Então vejam bem, situações por situações você vai ensinando, pontinho por pontinho. Momentos por momentos.
O aprendizado cristão, a didática divina, ela não é uma didática em que exige da nossa ação um momento só. Sabe? Vamos fazer um culto único. E quem aceitou Jesus está salvo, e quem não aceitou está no inferno. Não é assim que funciona. Os apóstolos se reuniam sempre. Há uma manutenção, há uma ação contínua. A igreja ela existe há tempos. Deus constituiu o homem, constituiu uma hierarquia que é dele. Que ou nós acreditamos que essa hierarquia ela é fundada em Deus, ou a gente está perdendo tempo na casa de Deus, você entendeu? Ou nós acreditamos que quando o Senhor fala, esses meus pequeninos, Ele está separando uns dos outros, não no sentido de que esse é bom e esse é ruim, mas no sentido de que eu trabalho dessa forma, entre vocês eu atuo por meio de uma hierarquia que não sinaliza os melhores, não separa os melhores dos piores. Porque o teu chefe no teu trabalho não é melhor que você. Só que faz parte da sociedade, das organizações humanas, até mesmo no mundo animal. Essa organização a partir de números menores. A pastora Lia está aposentada, mas há pouco tempo atrás ela era responsável por um departamento, por pessoas, por um grupo de pessoas. Ela era melhor que os outros? Não. Os que estavam acima dela, os chefes dela, eram melhores que ela? Não. Mas o mundo exige organização. Nós fomos criados dentro de uma organização. Organização social e uma organização interna. Faz parte da constituição humana uma didática para a organização da nossa compreensão das coisas. Como ser humano, diz, como ser cristãos. O ensinamento, ele é contínuo. Por isso que existe igreja, por isso também, né? Que nós frequentamos, nos unimos ali, trabalhamos em função de algo que não é necessariamente para aquilo ali, porque o que é terra fica, o que é terra pertence a Deus, enfim. Nós trabalhamos em função de um propósito muito maior. Então vejam bem, aliás, eu estou até feliz, muito feliz, pelos resultados práticos, né, de ontem. O que o pastor ganha com isso? Eu? Nada. Absolutamente nada. No sentido material, nada. Mas no sentido de crescimento de alma, muita coisa. No sentido de, poxa, contribuímos. Nesse sentido, sinto melhor, maior. Foi um evento vitorioso, está entendendo? O presbítero Macara até ligou ontem, conversou, né? Falou, eu estava do lado. E aquela sensação de, poxa, que bom! Conseguimos um bom resultado. Apesar de nossas limitações, nossas lutas. Então vejam bem, há uma didática em que eu preciso compreender a forma de organizar o aprendizado disso. Quando Deus criou o mundo, Ele não criou tudo de uma vez só. Não é assim? Poderia? Poderia. Mas Ele revela uma organização. E nós precisamos aprender com Ele. Primeiro dia fez isso. Segundo dia fez aquilo. Terceiro dia fez isso. E assim a Bíblia revela a presença de Deus operando no tempo. Cada dia é uma coisa. Então vejam bem,
Eu gostaria que você falasse para quem está do teu lado. Cada dia é uma coisa. Cada dia. Não tenha pressa em antecipar os seus dias. Não tenha pressa. Em contrapartida, você precisa organizar os seus dias pensando no seu limite. Porque nós recebemos de Deus aqui algo chamado vida, e nós não sabemos quando cada um vai, né? Porém, a gente se organiza para os próximos dias. Todos nós. Os jovens que querem ter uma profissão sabem que não vai chegar na escola em um dia, aprender a profissão, e não, eles vão ter que aprender português. É fácil português? Esqueci o nome dela. Ana Júlia? Acertei? Ana Júlia. É fácil matemática? Não é fácil, né? É fácil, Júlia? Mais ou menos. E aí, Daniel, o que você acha? E aí, Ni, é fácil matemática? A matéria é maravilhosa. E aí, Manu, é fácil matemática? Mais ou menos? Não é mais ou menos, dá para entender, não é uma coisa fácil. Rápido assim. História é fácil? História é fácil? Não, né? Não tem nada fácil nesse mundo, né? As crianças pensam assim, não tem nada fácil na escola, por que eu devo ir para a escola? Eu acho que se eu começar a perguntar muito, eles vão responder isso. Então é melhor não perguntar mais. Mas vejam bem, essas habilidades, esses aprendizados vão adquirindo aos poucos, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Cada dia vai somando um pouquinho de alguma coisa, sabe? E é uma forma de se preparar para o futuro, horas. Porque por mais que eu não tenha que ficar pensando e antecipando o meu futuro, não quer dizer que eu viva hoje sem acreditar que o futuro chegará. Entregar as vidas nas mãos de Deus não é a mesma coisa de dizer, deixa a vida me levar. Você sabe que tem conta para pagar amanhã, você trabalha hoje, então você está se organizando. Você não está dizendo assim, eu não estou nem aí, o futuro pertence a Deus, minha vida está nas mãos de Deus, eu não faço nada em prol disso. Não, você faz alguma coisa assim. Você se organiza para isso. A sua fé exige obras, prática. Não existe uma fé sem obras. Toda fé exige obras. Sem obras não há matéria da fé. Então vejam bem, aquela coisa de deixar a vida me levar, como se isso fosse sinônimo de fé, é uma grande besteira. Porque nós já pensamos, nós já vivemos organizando as nossas vidas. A vida exige essa organização. Quem vai trabalhar amanhã sabe que precisa dormir tal hora. Que se ficar acordado a noite inteira dizendo assim, olha, eu vou pela fé, você não estará obedecendo a ordem natural das coisas. E quem estará fora é você e não a vida. Então, naturalmente, aceitamos os limites que a vida impõe. Só que às vezes a gente confunde e acha que viver pela fé está relacionado a uma crença que a gente colocou na cabeça sem qualquer fundamento. Muitos de nós já aceitamos que o plano funerário não é um problema. Alguém aqui acha que é um pecado pagar pagar funerária? Alguém acha que é pecado? Vocês acham que é imprudência não pagar? Se tem alguém aqui que acha que é imprudência, pode levantar a mão. Problema não. Não será censurado. Não será cancelado. Veja bem, nós pagamos isso.
né? Compramos uma casa e pagamos. Nos comprometemos com as prestações. E quando fazemos, logo vem a nossa cabeça, eu preciso pagar isso aqui. A gente se organiza, a gente não fala assim, deixa a vida me levar, que amanhã Deus provê. Não, nós sabemos o seguinte, o Deus prover, a minha demonstração, a minha fé, dentro desse Deus proverá, implica em uma ação minha, ação diária. Então vejam bem. Organizamos, já aceitamos que temos que pagar o plano funerário, final. Só que a gente acha que não precisa se preparar para a velhice, por exemplo. Né? Quando estiver, parece que não vamos chegar lá. Então a gente se organiza até aqui, a gente não pensa assim, olha, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, qual o ponto de referência que eu devo utilizar aqui? Eu e a minha esposa, a gente estava conversando sobre isso, sobre os nossos filhos, aquela coisa toda, e a gente começa a fazer alguns cálculos de algumas coisas que podem e que fazem parte da vida, estão previstas para que aconteçam no meio do caminho, né? Porque no meio do caminho algumas coisas acontecem, podem acontecer. Os filhos podem casar, então a gente não pode pensar nos filhos como se eles fossem ficar com a gente a vida inteira, né? Não é assim que funciona a vida. Os pais, como se eles fossem ficar com a gente a vida inteira. Os filhos olham para os pais como seres eternos. Mas os pais sabem que não é assim. Os filhos não têm essa experiência ainda, a não ser aqueles que tiveram a base das circunstâncias, né? Mas os filhos que estão com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, eles olham para eles como se fossem seres eternos. E de alguma maneira, esses pais terão que demonstrar que não é assim. Está entendendo? Não adianta ficar falando, olha, eu não vou estar com você a vida inteira não, viu? Não adianta, não é isso. Que a gente tem mania de tentar resumir as coisas em uma palavra só, parece que para dar menos trabalho, né? Eu já disse, não. Certos ensinamentos não se resume em uma expressão única. É o que a Bíblia fala aqui, olha, andar, levantar, assentado à tua casa, quando você estiver andando pelo caminho. Não é que você vai ficar falando a mesma coisa toda hora, olha, você não vai me ter para sempre não, viu? Né? Não imaginou? A criança ouvindo isso o dia inteiro, pastor Lafayette. Ao deitar, você não vai me ter para sempre não, hein? Indo para a feira, você não vai me ter para sempre não, hein? Não é isso, meu Deus do céu. É claro que não. Deitando, né? Você não vai me ter para sempre não. Hein? Não é isso. Mas é ensinando ele os caminhos da independência, o caminho da autonomia. Conhecer o caminho do Senhor. Mostrar o que o Senhor fez. É somar o que o Senhor fez lá atrás, o que aconteceu de bom comigo, o que aconteceu de ruim, o que foi fruto da minha obediência, o que foi fruto da minha desobediência. Expondo, às vezes, né, dentro dos limites, algumas coisas que não foram boas para mim, outras que não foram, os resultados que eu poderia ter hoje, que não tenho. Não é abrindo tudo, mas é reconhecendo a fase deles e explicando aos poucos. A Manu sabe de coisas que o Benício não sabe, meu Deus do céu, e não dá. A gente vai dialogando. Mas é preciso um plano. É preciso um diálogo. É preciso olhar para a vida como algo sério. É preciso lembrar que haverá um futuro que se aproximará. É preciso considerar para você não ser pego de surpresa com as coisas. Porque a nossa falta de manutenção em nome da fé acaba fazendo com que, de repente, a gente tem que lidar com uma coisa inesperada e dá a sensação de que Deus foi ruim comigo.
Deus falhou comigo. O que eu fiz de errado? E a gente continua mantendo a ideia do que eu fiz em algum momento de errado. E não é isso, é o que eu deixei de fazer, o que eu não venho fazendo. As minhas prioridades que estão invertidas. E a gente não consegue fazer, nós não temos cabeça nem para fazer o cálculo dessas coisas, quando detectamos a presença de um estranho, de algo estranho. Nós temos que parar. Analisar as nossas prioridades de verdade. E aqui a Bíblia fala, olha, começa por onde? Começa pelo amarás o Senhor teu Deus. Guardar as suas observâncias, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos todos os dias. Talvez você que está aqui ou que está nas redes sociais não tenha levado em consideração essa manutenção diária na sua casa, de falar de Cristo sobre o filho, de falar sobre Cristo com os filhos, com o esposo, com a esposa, de lembrar das coisas que Deus fez. Às vezes estou conversando com a minha esposa, minha filha está acompanhando, e a gente fala que nós nunca recebemos nada de graça, assim. Poucas coisas nós recebemos assim, que alguém deu gratuitamente. Mas quando nós fomos casar, sabe que casamento exige dinheiro, né? Quando nós fomos casar, nós não tínhamos dinheiro nenhum. Nós tínhamos que trabalhar que nem um condenado para fazer aquilo. Não teve alguém que chegou assim, olha, irmãos, está aqui, ó. Está pago para vocês. Não foi assim, não. Eu me lembro de poucas coisas em que eu e a minha esposa ganhamos assim, sabe, de graça. Você lembra, amor, de alguma coisa que a gente ganhou de graça? Assim. Alguma coisa que alguém deu assim, olha, tá aí uma casa, um carro. Já ganhou casa alguma vez? Já ganhou carro? Alguém já disse assim, ó, vamos pagar o seu plano de saúde continuamente? Não, nunca tivemos nada disso, não. Sempre foi a base do trabalho, da correria, do esforço. E vocês acham que a gente priva a nossa filha que ela já está na idade de saber, né? Dessa informação? Não. Alguns tempos atrás ela queria comprar um celular, e nós não tínhamos dinheiro. E ela ouve muito bem, ela consegue entender muito bem o que a gente está falando. Então foi feito um plano. Temos uma estratégia. A gente pode tentar conseguir uma parte do dinheiro e você de outra. E o que ela fez? Ela começou a fazer uns bolinhos lá. Alguns até compraram aqui, não foi? Lembra? Ela queria um celular. E é isso que está ajudando aqui na transmissão, para a glória de Deus. Nós temos que aplaudir o Senhor, porque ele é bom, né? Eu não posso esquecer esse detalhe, meu Deus do céu. São detalhes, de situações por situações. É uma matéria? Não estou falando da matéria, mas estou falando do que nós vamos aprendendo e ensinando. Até o dia que ela conseguiu aquele valor. E aí vai. Nós não precisamos ensinar para os nossos filhos que para ser felizes, eles não precisam de esforço. Ou que temos que dar tudo que eles precisam na hora, porque nós não temos isso. Não precisa acreditar que se nós fôssemos ricos, a vida seria muito melhor. Não é assim. A vida pode ser muito melhor nas condições que você está hoje, a partir de agora. Eu não tenho que reclamar da minha vida, não. Quando eu digo que eu não tenho que reclamar da minha vida, não significa que eu tenho... Bom, alguns tempos atrás, eu já estou encerrando, eu sou síndico lá no prédio onde eu moro, temos algumas pessoas de lá que acompanham às vezes aqui, alguns moradores. E aí você sabe que sempre que alguém está na responsabilidade de algo e que passa dinheiro, é natural que um ou outro fale alguma coisa. É uma coisa natural, né? Sempre surge alguém que sugere que algo está acontecendo, algo de errado está acontecendo. Sempre surge alguém. Então, paciência. Se eu for ficar preocupado com todo mundo que pensa, todo mundo que fala. Tem gente que para acreditar no outro não precisa nem de prova, basta alguém suspeitar. Suspeitou, eu já sou culpado. Então, paciência. Enfim, sempre acontecem essas coisas aí, né?
E aconteceu uma coisa bem interessante, né? Em alguns dias para trás, que alguém falou, olha, comentaram aí que o valor que foi arrecadado para isso precisa ser visto onde foi parar esse dinheiro. E eu falei, o pessoal acha que a gente fica rico, né? E depois que eu virei síndico, eu fiquei mais pobre. Porque eu sou síndico voluntário, eu tento ajudar o bem comum. Eu só estou lá porque eu moro ali, então eu quero que aquele lugar melhore, eu moro ali. E eu falei, olha, eu lembro que antes de entrar, eu estava numa condição muito melhor. Está entendendo? É igual antes de ser pastor. Antes de ser pastor, eu estava na condição financeira melhor. Depois que eu fiquei pastor, que eu virei pastor, será que eu posso usar essa expressão? As coisas ficaram mais difíceis para mim, para nós. Não estou brincando não, estou falando sério. No sentido material, eu fiquei mais pobre. Mas continuo lutando, trabalhando, se esforçando, fazer o quê? Então vejam bem, não estou lamentando não, irmãos. Sou muito feliz com a minha vida. Muito feliz com a minha esposa, com meus filhos, com a igreja, com os irmãos aqui, com o esforço dos irmãos em ajudar os missionários, em participar das atividades. Se essa porta está aberta, é porque tem pessoas aqui que servem a Deus e que acreditam que algo ajuda as suas vidas, elas são abençoadas estando aqui e que têm esperança de que podemos fazer mais. Bom, eu gostaria de convidar vocês a orar para que mais almas sejam alcançadas. Quando eu digo mais almas, eu quero começar pelas nossas famílias, por algo que diz respeito a nós mesmos. Não estou me referindo apenas a você ir lá falar de Jesus para alguém, não. Estou me referindo à sua capacidade de ouvir esse Cristo falar com você. E as pessoas ouvirem Cristo falando com elas através de você. Vamos orar?